Então, não existe, tirem isso da cabeça. Não posso mais comer pão. Como pão, me sinto culpada. Como pão, me sinto mal. Não, você não precisa se sentir mal. Você só precisa pensar qual é o momento que faz mais falta para mim. Ai, Lari, não faz falta nenhuma, nem ligo para pão. Então, ok, então você talvez não precise nem comer pão todo dia. Se você não liga para aquilo, para que você vai ficar comendo todo dia também? Não tem necessidade. Mas a grande realidade, na maioria das vezes, são mulheres que amam pão, que ficam ali com medo, com culpa, se sentindo mal, acha que está saindo da dieta, que está pecando, como vocês muitas vezes falam, porque está comendo pão. Então, é muito importante que a gente entenda sobre o alimento. O que é isso aqui? Isso que eu estou comendo é o quê? É carboidrato? É proteína? É lipídio, né? É gordura? Então, o pão, ele é um carboidrato. Assim como a tapioca, assim como o aipim, assim como a batata doce, assim como o biscoito, assim como a torrada. Ele é um carboidrato. E esse carboidrato, ele é necessário para o seu emagrecimento. Então, essa história de que você precisa sair cortando todo o carboidrato da sua alimentação para emagrecer é uma loucura. A grande questão é que, quando a gente fala de um corpo que está precisando de nutrientes, um corpo que está precisando desinflamar, quanto mais natural esses alimentos forem, quanto mais natural esses carboidratos forem, melhor vai ser para o seu corpo. Então, muitas vezes, quando a gente troca o pão, né, para quem está comendo muito pão, troca o pão por opções mais naturais, por comida de verdade. Ah, eu troquei o pão pela batata doce, eu troquei o pão pelo aipim, troquei o pão pela... que mais? Por um pão caseiro, troquei o pão por um milho, que também é carboidrato, né? Milho verde. Eu tô indo para opções mais naturais. E quanto mais natural, melhor para o teu corpo desinflamar, melhor para a tua saúde. Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor isso vai ser para o teu processo de emagrecimento. Porque o processo de emagrecimento, ele é sobre realmente descascar mais, desembalar menos. O que isso quer dizer? Eu preciso comer mais alimentos que sejam in natura, que sejam alimentos que a natureza me oferece, do que alimentos industrializados que eu compro, que vem com validade, que vem com rótulo, lista de ingredientes, alimento com duração, que vem embalado, que eu preciso descascar. Então, quanto mais natural, melhor. Porém, outro ponto importante a considerar. Na pandemia, por exemplo, eu acompanhava várias mulheres que chegavam fazendo o seu próprio pão, pães caseiros, e que achavam que estavam abafando. Conclusão, eram opções melhores do que o pão industrializado, mais naturais, porém eram opções que estavam super calóricas. Então, dependendo de como for a receita, a base desse pão, às vezes, gente, ser natural, ser uma opção mais saudável, não significa ser menos calórico. Que foi o que eu falei para vocês, por exemplo, do aipim, da própria tapioca. Né? Se a gente olha a tapioca, ali só tem goma de aipim, goma de mandioca. Se eu olho uma lista de um saco de pão, ali tem muito mais ingredientes. Então, a grande questão é também entender isso. Será que eu estou fazendo uma troca que está valendo a pena? Ou será que eu estou numa opção que é mais natural, mas essa opção está sendo muito mais calórica? Porque se você estiver fazendo uma opção muito calórica, aí entra também na questão que a gente fala, no déficit calórico. Para você emagrecer, você tem que ter um corpo desinflamado, você tem que ter um metabolismo que esteja te permitindo emagrecer, um metabolismo que esteja aí em equilíbrio, que esteja bem nutrido, que não esteja cheio de deficiência nutricional, cheio de sintoma. Esse metabolismo, quanto mais nutrido e saudável ele tiver, mais você consegue fazer regeneração metabólica, mais você consegue alcançar o seu emagrecimento. Porém, além disso tudo, você precisa o quê? Fazer o déficit calórico. Então, tem muita gente que, ai, minha alimentação está super saudável, mas eu não sei por que eu não estou conseguindo emagrecer. E a grande verdade é que você não está conseguindo emagrecer porque as opções naturais, saudáveis que você está comendo não estão pouco calóricas. Aí, às vezes, você demoniza o coitado do pãozinho lá da padaria que você comprava
e você está comendo uma opção que está muito mais calórica que você nem imagina. Então, eu estou aqui hoje para que você consiga justamente clarear a mente sobre não existe alimento proibido, não existe carboidrato que é vilão, não existe alimento que é vilão, o pão não é vilão, independente de qual seja o tipo desse pão, se ele vai ser um pão integral, se ele vai ser um pão branco, se ele é um pão de forma, se ele é um pão árabe, se ele é um pão francês, é isso. Eu posso comer o meu pão, eu gosto, vai me fazer feliz, me faz falta, é algo que é importante para mim, então eu vou manter, ok, mas em que momento? Eu não preciso ficar comendo isso o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Isso está roubando o lugar de outros carboidratos, de outros nutrientes para o teu corpo, para a tua saúde. Esse pão, ele não é lotado de nutrientes, ele é uma opção que muitas vezes a gente gosta, mas se a gente falar assim, um pãozinho francês, tem muito nutriente? Não. É uma opção pobre em nutrientes. Por isso, quando a gente fala de uma opção pobre em nutrientes, o que eu preciso fazer com essa opção? Eu preciso enriquecê-la de nutrientes. Então, eu vou pegar o meu café da manhã, que era pão com manteiga, ou pior, pão com margarina, e eu vou tornar isso melhor. Eu vou colocar uma proteína dentro, uma proteína no recheio. A proteína me dá mais saciedade, vai fazer com que eu consiga comer um pão só. A proteína segura a velocidade de absorção do carboidrato desse pão, o que é ótimo para quem é diabética, para quem tem resistência à insulina, fazer essa subida da absorção do carboidrato de forma bem mais lenta. Então, isso tudo você precisa entender. Eu posso continuar comendo, mas como que eu vou incluir? Em que momento do dia, que é muito importante para mim? Em que momento do dia que eu sinto falta do meu pãozinho? Em que momento que, não, prefiro. E você pode revezar isso também. Nada te impede de hoje comer o teu pão no café da manhã. Amanhã você não come no café e você come à noite. Depois de amanhã você vai lá e você bota à tarde. E por aí vai. Não tem nenhum problema. É aprender, gente, a entender sobre o que esse alimento tem. Ele é um tipo de carboidrato. Quem mais são carboidratos? Qual é a função do carboidrato no meu corpo? A função do carboidrato no seu corpo é justamente gerar energia. Então, muitas vezes, muitas mulheres querem emagrecer, mas estão se rastejando. E esse se rastejar está ligado a uma baixa de nutrientes, está ligado a uma baixa de energia. E aí, pensa comigo, se você já está sem nutrientes, se você já está sem energia, você vai justamente cortar o macronutriente, que é o carboidrato, que tem a função de te dar energia, não faz o menor sentido. Você só vai ficar mais estressada, você só vai ficar mais sem energia, você só vai ficar mais ansiosa. Então, mulher, se você, por exemplo, eu amo pão de manhã, eu não abro mão do meu pãozinho de manhã. À tarde eu como outra coisa, à noite eu como outra coisa, mas de manhã tem que ter pão. Ok, sem problemas nenhum. Vamos deixar o teu pãozinho ali, ok, sem problema, e pronto. O pãozinho tá ali, você vai comer o seu pãozinho no seu café da manhã e vai comer outros carboidratos em outras refeições, sem passar vontade. Eu quero que você entenda, mulher, que é possível emagrecer comendo o que você gosta. Você só precisa aprender como fazer isso. Como fazer isso de uma forma mais equilibrada. Como fazer isso de forma mais consciente. Entendendo o que cada alimento te oferece. Se é proteína, se é carboidrato, se é gordura. Para que você aprenda a pensar nas combinações. Porque são essas combinações que fazem toda a diferença. Poxa, o que eu vou deixar no meu pão para tornar ele mais nutritivo? À noite eu estou comendo pão com queijo. Eu sempre falo para vocês, pão com queijo tem muito pouca proteína. Então, teoricamente, esse sanduíche precisa ser com uma proteína maior. Ao invés de comer só pão com queijo, por que não um pão com hambúrguer caseiro, um pão com frango grelhado, um pão com frango desfiado, com hummus tahine, né, que é a pastinha ali de grão de bico, com bastante salada. Então, eu já mudo completamente a composição da minha refeição. Se eu estou fazendo isso à noite, por exemplo, eu já mudei completamente a composição do meu jantar, do meu lanche da noite, não é verdade? Então, é isso que vocês precisam aprender. Como tornar isso possível. Então, Lari, sou viciada no pão, estou comendo pão todo dia. Ok, quantas vezes ao dia? Não consigo comer só uma.
Ótimo. Vamos manter em uma por enquanto e cuidar de outras coisas, entendendo que quando eu digo vamos manter isso e cuidar de outras coisas, eu preciso mexer nessas outras coisas em alguma estratégia. Porque se eu fico fazendo somente com você muito do mesmo, ela já estava fazendo isso aqui. Eu só olhei para ela, fiz uma troca básica e falei para ela continuar. Se a gente só faz isso, é provável também que você não consiga emagrecer, porque eu preciso cuidar da tua casa, da bagunça interna que está a tua casa hoje. Eu preciso ajustar essa rotina alimentar. Preciso entender como é que esse intestino funciona para poder te dizer isso. Ó, o pão pode até ser o francês, mas vai precisar ter mais fibra ao longo do dia para compensar isso. Ó, precisa de uma fibra na salada, porque o teu intestino não funciona bem. Ó, a gente vai precisar aqui colocar dentro do teu pão mais proteína, porque você não está batendo a cota de proteína que você precisa no dia. Então, é isso que faz toda a diferença. Não é um alimento que é permitido ou proibido. Não é um alimento que é mocinho ou vilão. É um conjunto de estratégias. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu faço, quanto mais eu coloco ali, mais esse processo ele vai virando algo natural. Quanto mais eu entendo que eu preciso pensar, ao invés de pensar em um alimento isolado, eu preciso pensar na minha refeição, tudo faz sentido. Como que eu consigo deixar essa minha refeição aqui mais saudável? Como que eu consigo deixar essa minha refeição aqui mais nutritiva, mais proteica, com mais fibras? Isso é o que você precisa hoje para ajudar no teu processo de emagrecimento. Fibra